Bem, pessoal, apresentamos a vocês o exercício 3 sobre a programação das teclas direcionais. E o grande objetivo para você que está estudando o desenvolvimento de games através do uso da linguagem Python, o mais importante é entender a lógica do exercício. Se você entendeu a lógica do exercício, você consegue desenvolver outros games, reprogramar teclas, criar novos objetos e assim fazer a manipulação para movimentar esse objeto gráfico que foi criado. Então é importante que você procure antes entender a lógica. Nós fizemos algumas alterações aqui justamente para estimular você a não apenas ficar transcrevendo o script e verificando o script sendo executado. Nós fizemos aqui um exercício de alteração de alguns parâmetros para que o game ganhasse um novo formato. Primeiramente, alteramos a cor do fundo da janela e alteramos a cor também do elemento gráfico que criamos, assim como o seu tamanho. Tá? Então, se você comparar com o exercício anterior, você vai verificar que este elemento está maior e a cor também está diferente. Então, como nós fizemos isso? Nós alteramos no editor Mu alguns parâmetros dentro do script e aqui nós seguimos a lógica do desenvolvimento do algoritmo, né? Para desenvolver esse game você precisa importar a biblioteca Pygame, precisa buscar autorização para inicializar a sua codificação. Você cria a janela com essa dimensão, atribui um nome a essa janela, aqui você define o posicionamento XY do elemento gráfico, e aqui o que nós fizemos? Nós alteramos a largura e a altura do objeto e alteramos a velocidade. Então é assim que você vai aprender a entender melhor o programa, alterando os parâmetros do programa original. Aqui nós criamos uma variável booleana e aqui uma observação importante, né? O while run, cuidado, porque ele precisa estar casadinho com o pygame.quit lá embaixo. Tá? E tem que ter aqui, ó, depois do delay de 10 milissegundos, a inclusão do comando for, que é o laço, e depois os respectivos ifs, exatamente nesse posicionamento. Senão o seu programa ele não vai rodar, ele vai dar erro de indentação. Então isso aqui é extremamente importante para que você entenda a importância, tá, de você respeitar a indentação ao desenvolver os seus programas em linguagem Python. Então nós estamos aqui praticamente transcrevendo o script anterior, porque nós não alteramos nada na movimentação, nos comandos de movimentação das teclas. Mas nós pedimos aqui que você observe nessa fase as duas condições estabelecidas através do termo AND. Tá? Então nós estamos utilizando aqui um operador lógico, poderia ser OR, poderia ser AND, enfim, estamos utilizando um elemento de comparação com relação às variáveis x e y aqui demonstrada. Tá? Então é importante fazer essa observação deste operador lógico que não foi mencionado no exercício anterior. E aqui nós diminuímos as cores do fundo e do objeto alterando aqui, ó, o RGB. Da mesma forma que nós podemos alterar aqui também. Então eu gostaria que vocês fizessem essas alterações no script, o programa que vocês elaboraram, tá, para a movimentação do objeto gráfico, e buscassem um entendimento da forma como nós estamos explicando nesse tutorial. Tá? Então a proposta da movimentação do objeto está condicionada a dois fatores: ao pressionamento das teclas e ao valor das coordenadas x e y. Essas informações serão essenciais para o decremento ou incremento da movimentação do objeto.
Outro detalhe, a lógica seria informarmos a direção que o objeto deve seguir e em seguida, ao teclarmos a seta down, essa movimenta o objeto na direção definida pelo usuário. Portanto, não se trata apenas de uma movimentação do objeto através das setas, como talvez tivéssemos imaginado. Tá? As teclas Up, Right e Left indicam quantas vezes o objeto será deslocado, dependendo do número de vezes que essas setas forem clicadas, enquanto que a tecla Down exercerá o papel da movimentação do objeto ao longo do espaço criado. Então, gostaria que vocês observassem a forma como essas teclas direcionais foram programadas e as características que elas apresentam. Então, você tem que ter um olhar um pouquinho mais crítico em relação à funcionalidade do seu sistema. Essas setas são as indicadoras da movimentação do objeto. Esta seta aqui é responsável pela movimentação do objeto após as informações de direcionamento. Tá? Então, você, por exemplo, eu quero ir para a direita. Aí você aperta a tecla Right. Em seguida, você aperta essa tecla aqui, que é a responsável pela movimentação do objeto após as informações de direcionamento. Então, primeiro você direciona, depois você aperta essa tecla aqui. Agora é só imaginar em quais situações essa programação se encaixaria em um game. O que você imagina nesse momento? Então, surge aqui um questionamento para você refletir a respeito e criar um outro game, um outro elemento gráfico, ou dois elementos gráficos, por que não? E aí começar novamente a brincadeira para se aperfeiçoar cada vez mais na lógica dos exercícios e scripts direcionados à produção de games. Então, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha compreendido. Até o próximo tutorial.